Foi câmera 2. Foi áudio. Foi áudio. Fotógrafo, hoje por Luiz Padovan. Cena 1, take 1, 11/1/2023, dia. Eu comecei a minha carreira como fotógrafo em dois momentos. O primeiro momento foi quando eu iniciei minha carreira lá atrás, onde eu entrei numa agência de publicidade de pequeno porte e invariavelmente a câmera da agência acabou na minha mão. Eu já gostava de fotografar desde adolescente e eu acabava fotografando para a agência porque nós tínhamos um problema sério na época, né? Estou falando aí de 97 para 98. A internet não era tão ampla, não era tão distribuída como é hoje, então os bancos de imagem você tinha muitos catálogos impressos. E para manter imagens que não fossem desse catálogo, a gente acabava usando a câmera e ela acabava caindo na minha mão. Isso já foi uma dica de vida que eu devia ter prestado atenção lá atrás. Mas aí eu acabei entrando como assistente de arte, designer e fui tocando até chegar fotógrafo. Vivendo da fotografia exclusivamente há quase 15 anos, mas mexendo com câmera profissional desde 99, 98 para 99. A minha primeira câmera foi uma Canon TX de filme e eu tive a felicidade de já iniciar fotografando com filme positivo. Tive meu primeiro contato com uma câmera fotográfica com mais ou menos 13 anos, 12, 13 anos. Minha irmã tinha uma câmera e nesse período eu andava com uma turma que andava bastante de skate. E eu comecei a fotografar essa turma e eu comecei também a andar com uma galera mais profissional também. Então eu comecei a registrar alguns campeonatos e tudo mais. Tinha o custo, né, de investir em filme, laboratório e tudo mais, então a gente sempre juntava uma grana da turma, dos amigos, e a gente conseguia, né, ter um material para todos. E foi um período muito experimental, né, que era... Eu até pedi para escolher essa lente aqui, para gravar, que foi uma das primeiras lentes assim, que eu utilizava muito, né, para registrar esporte radical, que me ajudava muito. E era muito louco, assim, comprava 10 rolos de filme, era muito experimental mesmo, assim, no início, né? Não tive uma formação acadêmica, né? Foi realmente trocando um pouco com outros profissionais da área, que na época tinham algumas revistas de skate, mas era tudo para arquivo pessoal da galera. Não foi pensando em faturamento nem nada mais amplo. Foi aí que eu dei início, assim mesmo, a ter os primeiros contatos com câmera. Era uma câmera 35mm, foi amadurecendo essa ideia, esse contato e realmente, assim, foi muito amor, assim, de verdade, né? E aí foi ficando sério a história. Foi meu primeiro kit de equipamento, assim, uma Canon e 3 lentes. Soube de um estúdio que estava precisando de assistente, né, que tinha uma vaga aberta, fiz entrevista e aí foi meu primeiro emprego, carteira assinada, CLT. Eu tinha de 16 para 17 anos. Aí que eu realmente entrei no universo da fotografia de verdade. Saí do mundo 35mm da fotografia e realmente assim eu descobri os outros formatos da fotografia, né? Médio formato e grande formato. O dia a dia assim nos estúdios, a gente era diversas áreas que a gente fotografava, né? Mas era 100% profissional. Aquilo abriu meus olhos, assim, aquilo lá, puta, eu fiquei apaixonado, assim, de verdade, assim, carregar chassis, tudo, assim, contato com vários processos de laboratório, né, pensar desde a hora de expor até a hora que vai revelar. Então, eu fui ganhando mais amor pela profissão, assim. Nesse período que eu estava assistente nesse primeiro estúdio, eu comecei a freelar para outros fotógrafos.
né? Que o mercado é muito grande, cada fotógrafo tem uma técnica. Essa foi o início da minha maneira acadêmica de aprender sobre fotografia. Foi quilômetros rodados dentro do estúdio. Realmente era um processo muito longo, né? De tudo, assim, de estruturar a foto, de estruturar equipamento, estruturar a câmera, expor, revelar, não deu certo, clica de novo, sabe? Era realmente assim uma carga horária bem alta. Eu comecei a minha carreira como fotógrafo. Na verdade, assim, dizer que eu comecei já é meio que roubado da minha parte. Assim, eu acho que eu fui introduzido dentro desse meio e aí eu me apaixonei pelo que eu estou fazendo hoje, né? Foi no meu primeiro emprego. Eu comecei a trabalhar como office boy dentro de uma produtora e a minha função lá nessa produtora era, tipo, levar os filmes que tinham sido utilizados por esses fotógrafos até um laboratório. No outro dia, buscar as provas desses filmes, trazer para eles analisarem, né, aquele material. Se tivesse ok, eles faziam as anotações deles, ia buscar. O meu trabalho era praticamente esse. E eu comecei a ter mais contato com fotografia a partir desse momento, né? Entrava, o fato de ir todos os dias no laboratório, né? Entrei, comecei a ver o processo, né, de como as fotos eram produzidas dentro daquele ambiente. E tomei interesse, mas não era algo que estava, tipo, dentro de mim, assim, sabe? De falar, eu vou seguir essa carreira. Não tinha ainda surgido isso, né? Mas, com o passar do tempo, eu fui promovido várias vezes nessa produtora. E é até engraçado que eu falo, tipo, eu acho que eu passei por quase todas as áreas lá dentro, né? Eu fui promovido 7 vezes dentro desse ambiente. E o que aconteceu? Quando eu estava perto da galera de arte lá, né? O pessoal que fazia pós ali em cima da fotografia, eu gostei muito de ver isso perto, né? Só que eu não entendia como é que era produzido isso antes, né? Eu estava muito familiarizado com o pós, mas como a galera construía aquelas imagens, para mim ainda era meio que surpresa, segredo, né? E a diretora, né, a dona daquela produtora, junto com o seu esposo, eram fotógrafos já há muitos anos, e eles tinham um estúdio ali junto com aquele prédio, e começaram a fazer algumas produções internas, né? E eu falei, olha, eu posso acessar esse ambiente, né? E comecei a ajudar a montar o estúdio, então posicionava as luzes, fazia a medição, distribuía a carga ali necessária para as tochas que iam ficar dentro daquele ambiente, e fiz aquilo repetidas vezes. Eu me lembro de uma vez em que eu montei o estúdio inteiro sozinho, eu fiz os testes sozinhos, e isso meio que chamou a atenção deles, né? Falou assim, quem foi que estruturou isso, né? E aí eles me chamaram para uma conversa, falaram, foi você que montou e tal. E dali para frente eles falaram assim, você não tem vontade de fotografar? Eu falei, e para mim foi esse momento, assim, eu nunca tinha pensado na fotografia como uma atividade de trabalho, né? Foi por curiosidade. Eles me levaram para dentro de um set, eu acabei participando assim de uma produção valendo mesmo. Aquilo, num futuro próximo, foi utilizado e falou, cara, você tem ali um olhar para isso, né? E ele falou, você não quer embarcar nisso, você não quer, E nessa mesma época, eu atuava como um designer no departamento de marketing, assim, não tinha muito contato, assim, né, com a área. Então, eu trabalhava como um profissional de marketing, mas depois do horário ou antes do horário, dependendo da diária que eles estivessem lá, eu ficava auxiliando esse time fotografando. Nesse momento eu comecei a gostar mesmo da fotografia e aí coisas foram acontecendo. Esse foi o início. E há quantos anos você é fotógrafo? Olha, eu entrei nessa empresa em 2007. Eu acho que uns 2 anos depois foi meu contato de fato assim, com a câmera, com o ambiente de estúdio. Então de lá pra cá uns 14 anos, assim, já tem uns bons anos aí. É que eu sou muito tímido. Você vai superar isso. Como fotógrafo, bom, eu sempre tive uma grande paixão por fotografia. Desde pequeno eu era sempre o amigo que tinha câmera, que levava para os passeios, para as excursões, viagens. Então eu sempre tive essa paixão por fotografia. Nunca tinha pensado
em entrar no ramo, assim, nunca tinha pensado em ser fotógrafo, só tinha por hobby mesmo, por aprender, tanto que o pessoal fala, tem referências e tudo de tal fotógrafo. Assim, eu fui me seguindo mesmo pelo meu instinto e sempre fotografando, gostava de celular com câmera boa, até que meu primo, ele fez uma loja de roupa, ele estava desenvolvendo as próprias marcas dele, e eu, assim, era o mais próximo de um fotógrafo que ele conhecia. Eu tinha não era nem câmera semi-profissional, era essas câmeras super zoom, mas tinha alguns comandos até que manuais que você conseguia mexer em alguma coisa e eu já dominava um pouco do equipamento. Aí que ele pediu para eu fazer algumas fotos, até da irmã dele, da minha prima também, usando as roupas das lojas. Isso foi em meados de 2012, 2013, então vamos aí de 10 a 11 anos já de fotografia. Aí fiz isso, aí decidi estudar um pouco mais de fotografia também, fiz alguns cursos online e fui fazer faculdade de designer gráfico, que tinha também dentro da grade curricular do designer gráfico, tinha as aulas de fotografia. Aí ali eu vi que era a minha paixão, assim. Então eu comecei a fazer muitos ensaios pro pessoal do Brás, aí eu fiz um ensaio para uma loja de lingerie. E ele queria uma coisa mais sensual. Aí eu fui fazer um curso com o Duran, de fotografia sensual. Fiz e comecei a fazer o catálogo para essa mulher, para a dona dessa marca. Ela gostou tanto que ela não era modelo, né? Tinha as modelos contratadas, mas ela falou, quero me dar de presente um ensaio sensual. E acabou divulgando bem. E eu comecei a fazer muitos ensaios sensuais, assim, muitos, assim, seguidos. Até que a Playboy postou, acho que 2 fotos minhas no Instagram deles e eles acabaram me marcando. Aí nessa época foi um pouco de loucura, porque todo mundo que seguia, né, a Playboy, gostaram das fotos e me seguiram também. Aí foi onde deslanchou mais nessa parte de fotografia sensual. Porém, você acaba ficando um pouco marcado, né? Não era tipo assim, é legal você fotografar tudo, mas eu sempre quis voltado para moda mesmo, assim, era o meu grande sonho fazer fotografia de moda. Aí dei uma parada de novo com esses ensaios sensuais para não ficar muito marcado nisso e comecei a galgar novamente um espaço dentro da moda. Aí eu consegui fechar os meus 10 clientes fixos, assim, do Brás. Então todo dia eu ia para lá fazer foto, e foi nisso, até começar teve uma crise muito grande de desemprego aí no mundo inteiro, no Brasil não foi diferente, onde a gente se viu muitos desempregados com câmera na mão, assim, não tá dando para viver de fotografia, vou fazer outra coisa, assim, ajudou muito, mas sempre aquilo, vontade de voltar para fotografia. Até que o meu compadre, ele é músico, tocava na banda junto, e a vocalista da banda dele falou pra ele, eu tô precisando de um cinegrafista para começar no estúdio da empresa, tá precisando contratar um cinegrafista. Aí ele me ligou, falou assim, cara, tá precisando de cinegrafista, você sabe? Eu falei, nada. Sem nada. Fui fazer curso no Senac, fiz alguns cursos, você vai entendendo um pouquinho de luz, né? E tinha muito aquilo, teve uma época na fotografia que todo mundo falava, não, porque tem que ser tudo chapado, e eu achava aquilo horrível, eu acho que foto e vídeo tem que ter sombra. Assim, eu não gosto de coisa muito chapada, porque fotografia já diz, né? Foto vem de luz e grafia é escrita. Sem escrita da luz, sem sombra, não tem escrita, não tem nada, fica aqui coisa chapada. Então aí que foi o start para a volta, falei com o pessoal da empresa, hoje eu trabalho aqui na Beleza na Web, né, no Grupo Boticário. Amo essa área de vídeo, porém também tenho essa área de fotografia dentro do meu coração, assim.